Boa noite, galera. Beleza? Tudo jóia? Vinícius Silveira, eletrotécnico, de volta aqui com mais um vídeo da nossa série de comandos elétricos, dando continuação ao conteúdo do vídeo passado, em qual eu abordei circuitos elétricos e a lógica de contato aberto, contato fechado. Espero que vocês recordem aí, se não, volta lá, confere o vídeo que a gente fez anteriormente, porque é muito importante, porque vai ser tudo sequência. Então, gente, é assim, ó, eu tô indo devagar com o conteúdo, para que assim, ó, eu quero fazer algo aqui de uma forma que todo mundo consiga compreender. Até o eletricista que tem pouca experiência, os que estão mais avançados. Então, assim, ó, eu passei um conteúdo bem basicão no vídeo passado sobre circuitos elétricos e contato aberto, contato fechado, que é o principal aí, é o que a gente precisa saber, mais importante para poder compreender comandos elétricos. Se o pessoal gostar, curtir bastante, compartilhar bastante aí, porque é a forma de eu ver que o pessoal está gostando. A gente vai longe no assunto aí, ó. A gente está começando o basicão de comando elétrico, a gente vai chegar aí nos inversores de frequência, na soft starter, eu vou embora, eu vou tacar o conteúdo aí. Tudo que eu souber aí da área elétrica, dessa parte mais industrial, eu vou jogar aí de conteúdo aí para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Vamos já entrar então, propriamente dito, nos comandos elétricos. Primeira coisa de tudo, eu preciso que vocês entendam sobre três componentes que eu vou passar aqui, principal, nesse vídeo de hoje. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto esses componentes que eu vou abordar aqui, ou pelo menos já ouviu falar. Alguns aí às vezes não viu ainda. Eu vou fazer primeiro aqui hoje, no que eu vou passar para vocês, o desenho técnico deles, né, de como funciona, para a gente poder desenvolver um diagraminha básico aqui para a gente começar a entender. E aí nas próximas aulas, aí nos próximos vídeos, eu mostro esses componentes, até porque eu quero montar tudo que a gente aprender aqui, eu quero fazer com vocês na prática. Então a gente vai montar de fato aí o circuito para vocês verem funcionando. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o seguinte: a gente vai ter um circuito trifásico. A gente acredita aí que todo mundo já ouviu falar disso, né? Circuito trifásico é onde a gente tem as fases R, S, T de alimentação, né? No caso o neutro também, só que o neutro aqui pra gente por enquanto não é relevante. Então a gente tem as três fases de alimentação, e uma coisa que vocês precisam saber como que funciona é um motor elétrico, o MIT, né, que a gente conhece, né? MIT, que é o motor de indução trifásica. A gente vai usar muito esse motor aqui nos exemplos nossos, e no dia a dia vocês vão lidar aí quase que 100% com esses motores aí, se tratando de comandos elétricos. Então, o primeiro componente que eu quero falar para vocês aqui hoje é o contator. Muitos aí falam contatora, né? O contator, né? Esse aqui é um dos principais componentes utilizados em comando elétrico. É através dele que você vai fazer praticamente tudo. O que é um contator? Um contator nada mais é do que um dispositivo eletromecânico que ele fecha contatos quando a bobina dele é energizada. Ficou um pouquinho confuso? Então é o seguinte, basicamente, lembra do que eu falei no vídeo passado dos contatos? Contato aberto e contato fechado. Então aqui a gente tem 3, 4 e aqui 1, 2. Contato aberto, que quando ele é acionado, ele fecha. Contato fechado, que quando ele é acionado, ele abre, certo? O contator, ele tem vários contatos nele, alguns contatos nele, que ele é acionado quando você energiza. Então, no contator, vocês vão ver lá, aqui vamos falar do contator de potência. Existem dois tipos de contator: o contator de potência e o contator de auxiliar, que a gente chama, que é o contator que ele tem contatos misturados para a gente poder fazer os acionamentos de comando elétrico. O que seriam esses contatos misturados? Vamos supor, tem lá 3 contatos abertos e mais 3 fechados, 2 abertos, 2 fechados, misturado, certo?
O contador de potência, que é o que a gente vai ter em praticamente todos os circuitos de comando elétrico, ele é o seguinte, a gente tem principal nele lá, 3 contatos principais, né? Todos esses contatos abertos, esses 3 contatos abertos. Para que serve esses 3 contatos dele principal? Esses 3 contatos é o que vai fazer o acionamento, que vai fechar as fases para o motor. Então a gente tem lá o nosso motor, né? Motor de indução trifásico, corrente alternada, carcaça aterrado, né? Então quando a gente tem um contator que a gente energiza a bobina dele, um contator de potência, que ele vai ter esses contatos principais, 3 contatos principais, quando você energizar a bobina dele, ele vai fechar esses 3 contatos ao mesmo tempo. Na verdade, ele comuta todos os contatos que ele tiver ao mesmo tempo. Então, todo mundo que está aberto fecha, todo mundo que está fechado abre, certo? Então, você vai ter as fases aqui conectadas nele, né? E aqui vindo no motor, certo? Então, quando acionada a bobina, ele fecha esses contatos e manda a fase no motor e o motor roda, o motor parte, certo? Isso aqui basicão, é um começo, certo? Depois quando eu for mostrar o contador, como é que ele é, eu vou mostrar para vocês esses contatos lá. Esses são os contatos principais dele. Além desses contatos aqui, o contador, geralmente, esse de potência, o mais simples que tem, ele tem mais um contato aberto, né? Que a gente chama, ele vem com a nomenclatura lá, 13, né? A numeração, 14. Esse contato aqui a gente vai ver logo mais, e ele é fundamental também. Esse contato aqui, que a gente vai usar esse contato aqui para fazer o que a gente chama de selo do contador, selo elétrico do contador. Já entrando naquele que eu falei no vídeo passado de circuitos elétricos, a gente vai usar uma lógica de circuitos elétricos para fazer o selo. E vocês vão entender o que é selo e para que serve. E o contador ele pode ter mais contato, ele pode ter lá mais um contato fechado, 1 e 2, e de repente mais um, 11, 12, e todos esses contatos que ele tiver, quando ele for acionado, ele vai mudar tudo. Esses aqui, por exemplo, vão fechar tudo, esses dois vão abrir. Geralmente os contadores que a gente acha no mercado, você consegue ir colocando mais bloco de contato nele, ou seja, você pode ir aumentando. Ele vem lá, às vezes, com esse contato aqui principal, né, os 3, se tratando do contador de potência, né, ele vem com os 3 contatos principais, e vem com esse auxiliar aqui que a gente chama de contato selo, e ele vem com espaço para você acoplar mais um ou 2 desse, mais um aberto, depende da necessidade do seu comando. No contador, lá nos bornes dele, que embaixo dele, na base, perto de onde você fixa ele no trilho do painel, ele tem um borne escrito A1 e um borne escrito A2. Tem alguns contadores, inclusive que eu gosto bastante, que ele tem esses bornes A1 e A2, tanto na parte de cima, parte superior, quanto na parte de baixo. Isso facilita muito para fazer a montagem, porque dependendo da disposição do painel, você não consegue chegar com os fios tudo por cima ou tudo por baixo. Então, às vezes, da forma que você montou o painel, você tem que chegar com o fio que vai conectar aqui no A1, aqui por cima, que vai conectar no A2 por baixo, ou vice-versa. E aí, o que acontece? Internamente, esses A2 é o mesmo contato, se você bater em continuidade, você vai ver que ele está dando continuidade, e a mesma coisa acontece aqui com o A1. Esse A1 e A2 nada mais é do que a bobina dele. Então, se o contador ele for 220 volts, isso tensão de bobina, significa o quê? Que se você alimentar ele com 220 volts aqui, fase 1, fase 2 aqui, fase R, fase S aqui, ou em circuitos trifásicos, onde a fase
e neutro é 380, se você alimentar com a fase aqui e um neutro aqui, você vai ter 220 volts de tensão na bobina. Então o que vai acontecer? Essa bobina vai acionar e ela vai acionar aqueles contatos que eu tinha dito, certo? Aqui, então basicamente é o seguinte, vai estar assim, ó, certo? Então, se eu mandar 220 volts aqui, tanto faz de fase para fase ou fase para neutro, independente, ele vai acionar. O que importa é que seja 220 volts. Quando ele tem a bobina 380, aí tem que ser um sistema trifase, quando de fase em fase você tem 380 volts. Ok? Beleza. Ó, se tiver alguma dúvida, vocês colocam nos comentários aí pra gente ir trabalhando em cima da dúvida de vocês, tá legal? Então, beleza. Aqui eu já falei do acionamento do contador, então. Agora a gente vai falar de um segundo componente, que é esse daqui, ó. Esse aqui é a simbologia dele, né, lógico. Isso aqui é o relé térmico, né? Ou relé de sobrecarga. Aí vocês podem chamar da forma que vocês acharem melhor, certo? Esse relé térmico, relé de sobrecarga, ele nada mais é do que um sistema de proteção muito eficiente para proteger o motor trifásico. O que acontece? Vamos supor que você tem um motor trifásico energizado, rodando, certo? E ele está tocando uma esteira. E essa esteira está funcionando lá, está andando, e o motor está tocando ele. E caia, de repente é colocado peso, ou caia peso, alguma coisa em cima dessa esteira, ou de uma centrífuga, ou de qualquer outra coisa, que fique mais pesado do que o motor aguenta rodar, do que a carga dele ali. O que vai acontecer? Esse motor vai começar a entrar em sobrecarga, ele começa a aumentar a corrente elétrica nas bobinas internas dele. E isso vai causar o quê? Um aquecimento, até que as bobinas se fundem e o motor queime, certo? Depois a gente vai detalhar todos esses assuntos aí, como funciona o motor elétrico. Aqui eu vou focar no comando, no circuito do comando. Então isso que eu estou explicando é o básico para vocês entenderem como que funciona agora o relé térmico. Eu passei uma explicação do contator, agora vem o relé térmico. Esse relé, ele serve para impedir que essa sobrecarga queime o motor. Como que ele funciona? Ele tem um conjunto bimetálico dentro dele, que quando ele é aquecido, se a corrente subir além do que ele suporta, esse bimetálico dele, ele tem um coeficiente de dilatação diferente, e ele separa, e ele abre os contatos, ele desenergiza o motor antes que o motor queime, certo? Existe um outro componente também que particularmente eu prefiro usar, que é o disjuntor motor, que ele também faz essa função, mas isso aí é assunto para mais para frente. Vamos por enquanto focar no relé térmico, no contador. Então o relé térmico ele funciona da seguinte forma. Aqui, como vocês estão vendo, são 3 contatos, né? Que nada mais é do que as fases. Depois do contador, o contador vai estar instalado acima dele. Logo após o contador, inclusive ele já vem com encaixe para entrar no contador. Depois quando eu for mostrar, vocês vão ver. É bem simples, tá? Então as fases vão entrar por aqui e saem por aqui no motor. Normalmente ele é curto-circuitado, certo? Então ele está passando. Aqui esse curto-circuitado que eu falo, esse contato aqui, esse aqui. É um contato fechado, normal fechado. Está funcionando lá o motor. Quando ele aciona, quando ele atinge o limite de sobrecarga dele, ele abre os contatos e ele corta o funcionamento do motor, ele interrompe o funcionamento, certo? Esse relé térmico, ele também tem contatos elétricos. Geralmente ele tem 2 contatos, um aberto e um fechado. Esses 2 contatos do relé térmico, que é um aberto e um fechado, então vai ter um contato aberto e um fechado, ele funciona assim, ó. Esse contato fechado, ele vai ter a nomenclatura de 95 e 96. Esse aberto vai ter a nomenclatura de 97 e 98, certo? Esses contatos aqui são fundamentais no comando para poder fazer a proteção
do circuito. Próximo componente que eu quero passar para vocês aqui, que também é muito importante, é a botoeira. O que é a botoeira? A botoeira nada mais é do que você vai lá no painel, vê ele fechado lá, ele tem um botão verde, um vermelho, às vezes um branco, tem botões. Esses botões, eles nada mais são do que contatos pulsantes. O que é um contato pulsante? A gente chama de contato sem retenção. Vamos supor que você tem uma botoeira que ela tem um contato aberto, 3, 4. Quando você pressiona o botão, ele fecha. Mas se você solta, ele abre. Bem semelhante a um botão de campainha, a lógica de funcionamento dele. Lógico que ele é mais robusto, ele é próprio para isso. Mas ele é assim que funciona. Então ele é um botão, atrás dele ele tem os contatinhos dele lá, um aberto, tem um contato aberto, né? Tem o botão também que tem o contato fechado. Só que o mais interessante dos botões, que eu também vou estar mostrando, é que você consegue montar ele da forma que você quiser, da forma que precisa ser montado para atender o seu comando. Ou seja, o mesmo botão, ele pode ter os dois contatos, um aberto e um fechado. Por quê? Na hora que você aperta ele, vamos supor que você apertou, naqueles segundos, ali, milissegundos que você está com o dedo apertado, ele está com esse contato aqui fechado, porque você está apertado, e esse aberto. Na hora que você solta, os dois retornam à posição inicial. Esse aqui volta a ser fechado, esse aqui volta a ser aberto. Então você aperta, esse fecha, esse abre. Na hora que você solta, esse aqui fecha de volta, e esse aqui volta a ser aberto. Você pode agrupar mais, 2, 3, 4 contatos. Inclusive a gente vai ver coisas bem interessantes trabalhando com vários contatos no mesmo botão. Aqui a gente vai trabalhar com um botão que é contato aberto, um contato simples aberto e um contato simples fechado. E o último componente que eu quero passar aqui para vocês hoje seria o botão de emergência. O botão de emergência é um botão que já tem retenção. Acredito que você já deve ter visto em algum painel ou foto, mas eu vou mostrar também. O botão de emergência é um botão vermelho, geralmente ele tem uma advertência lá, escrito botão de emergência, ou aciona em caso de emergência, alguma coisa, ou simplesmente emergência. Então você aperta, ele fica travado. Para você liberar, você tem que girar ele, certo? Esse botão é um botão normal fechado. Ele obrigatoriamente é um botão normal fechado. Por quê? Porque ele dá a condição da corrente passar, ou seja, do comando funcionar. Se ele não estiver acionado. Quando você aciona ele, ele tem que abrir o contato para poder interromper o comando. Em que situação que você vai usar o botão de emergência? Por exemplo, tem uma centrífuga lá. Você viu que de repente caiu alguma coisa na centrífuga lá, que travou ela, começou a fazer um barulho estranho. Você vai lá e aciona o botão de emergência para parar tudo. Ou você vê que de repente tem uma esteira lá, o operador caiu em cima dessa esteira, começou a ser levado. Você vai lá e aperta o botão de emergência para parar tudo. Aí você vai lá, vê o que aconteceu e depois você retorna o botão na posição inicial e volta a trabalhar. Perfeito? Então beleza, vamos seguir aqui para o nosso primeiro comandinho aqui, que eu já vou trabalhar esse comando, já explicando para vocês a lógica de circuitos elétricos e contatos, que é o que eu tinha falado no vídeo passado. Eu acho que muita gente deve conhecer, é o comando de partida direta. O que é um comando de partida direta? Você tem um motor trifásico e você tem um painelzinho. Esse painel ele tem um botão de emergência, um botão de liga e um botão de desliga. Então você aciona o botão de liga, aperta o botão que liga ele liga, começa a rodar o motor e fica rodando. Se você apertar o botão de desliga, ele para o motor. Isso é uma partida direta, certo? Aí eu poderia passar para vocês aqui um diagrama, para vocês olhar esse diagrama e entender, mas o que acontece? A gente vai desenvolver todos os comandos que eu for passar aqui para vocês, a gente vai desenvolver, e eu gostaria muito que vocês fossem pausando o vídeo, depois conforme vocês for pegando experiência nos primeiros que eu for passando, e tenta imaginar como que seria o comando antes de ver eu desenvolver ele todo aqui. Porque se vocês aprenderem a desenvolver o diagrama com a cabeça de vocês, só de entender o funcionamento da máquina e desenvolver na cabeça, tem que ser assim, 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 vocês vão ficar fera no assunto, beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente tem fase RST, né?
o que a gente, vamos desenvolver aqui, a gente tem dois circuitos. O de potência, o que é o de potência? É o caminho, né, o circuito, né, que as três fases vão fazer até chegar no motor. Ou seja, é o circuito que vai funcionar ali, circuito de potência, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, o contator, certo? O relé térmico que eu passei para vocês. Aí. E o motor. Certo? Então aqui, o que acontece? As fases têm que fazer esse caminho, ó. Fase R, fase S e fase T. Certo? Aí elas vão sair daqui, vem no relé térmico e vem aqui no motor. Então vocês concordam comigo que quando esse contator aqui for acionado, o motor vai rodar, certo? Esse é o circuito de potência. Agora, o que acontece? Memorize ele aí, vou apagar ele para a gente poder fazer o circuito de comando. Ó, o circuito de comando vai funcionar assim, ó. Eu vou ter a fase R aqui, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Passando aqui embaixo, fazendo toda a nossa linha de comando, certo? Isso aqui é a fase E, certo? Aqui eu vou começar a representar os componentes, eu vou explicar para vocês a simbologia, mas depois qualquer dúvida vocês podem perguntar. A gente representa o contator assim, ó. Isso é o contator. Esse contator a gente vai chamar ele aqui no diagrama de K1, contator 1, certo? Beleza. Então, como que vai funcionar o nosso comando aqui, ó? A gente vai ter a fase S aqui saindo, ó. Vamos pegar aqui a fase S aqui. O que eu tinha falado para vocês aqui, ó? Primeiro de tudo, aqui quando a gente começa o nosso comando, ó, o circuito de comando. Vamos entendendo aqui como é que funciona. Esse circuito de comando funciona assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que ter aqui é o botão de emergência, porque ele tem que cortar toda a alimentação daqui para baixo, certo? Se ele for acionado. Então a gente vai ter aqui o botão de emergência. Isso é a simbologia do botão, botão, certo? A gente vai chamar ele de S0, botão de emergência. Então, seria isso aqui, ó. Essa simbologia, certo? Depois daqui, desse botão de emergência, o que a gente vai ter? O botão normal fechado, que é o botão que vocês vão acionar para parar o comando quando estiver funcionando, certo? Então a gente vai ter aqui S1, contato 1, 2, porque 1 e 2 contatos fechados, 3 e 4 contatos abertos. E aqui abaixo a gente vai ter o S2. O que é o S2? É o botão que quando você aciona, ele fecha. Então, ou seja, olha aqui, ó. Aqui, lembra que eu falei do A1 e do A2 que alimenta o contator? Então aqui está o A1 e aqui está o A2, certo? Aí o que acontece? Quando você apertar esse botão aqui, que é o botão normal aberto, que é o botão verde, se for apertar ele, vai funcionar. Só que lembra que eu falei que esse botão aqui, ele é pulsante? Ou seja, se você apertar e soltar, ele retorna à posição inicial, que é essa posição aqui, aberta. Ou seja, se você apertar o motor vai rodar, mas se você tirar o dedo, ele vai parar. Como que a gente resolve isso? O contato de selo, que é o que eu falei anteriormente, agora há pouco aqui nesse mesmo vídeo. O que acontece aqui? Ó? Eu preciso ter um mecanismo aqui, alguma coisa aqui, que na hora que eu apertar esse botão, ele continue funcionando o comando. E como que funciona? Lembra que eu falei para vocês que o contator K1, aqui no caso nosso, aqui no nosso exemplo, ele é o K1.
ele vai ter os contatos de potência dele, né? Aqui. Que são os 3 contatos principais lá do circuito de potência, que vai passar as fases. E eu falei de um segundo contato que ele tem aqui, ó, chamado 13 e 14, que seria o contato de selo. Quando o contator é energizado, ou seja, aqui no A2 a fase R já está aqui. Aqui no A1 ela vai chegar se você apertar aqui, só que ela sai quando você solta. Porém, quando você aciona, ele vai acionar todos esses contatos para permitir a passagem das 3 fases para acionar o motor e também aciona esse contato. Então, o que a gente faz aqui? Esse contato a gente usa ele da seguinte forma. Aqui eu vou fazer, mas eu quero que vocês entendam como que ele vai funcionar e se tiver alguma dúvida, pergunta. Porque isso aqui é muito importante no comando elétrico. A gente vai pegar a linha aqui, antes de chegar no botão, e colocar esse contato aqui. E volta ela logo abaixo da botoeira. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu liguei em paralelo com a botoeira normal aberta. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, até colocar de outra cor, ó, 13 e 14 do K1, certo? Então o que vai acontecer? Quando a gente apertar esse, ó, a corrente aqui, ela já está passando aqui, porque está fechada e aqui também. Está chegando até aqui, não continua para baixo, só que ela também está vindo aqui, ó, certo? Só que aqui ela também não continua, porque está aberta. Quando eu pressionar aqui, esse contator ele fecha isso aqui tudo, esses contatos, inclusive o nosso selo, certo? Que é esse contato aqui, certo? Que é esse contato aqui. Na hora que ele fecha esse contato, a fase, ela, naquele instante que você apertou, a fase passou por aqui, chegou aqui e acionou ele. Aí ele fecha aqui, certo? Agora, o que acontece? Nesse momento que ele fechou, mesmo que você solte a botoeira aqui e ela retorne ao estado inicial, ela abre aqui, a fase ela vai passar por aqui, ela vai chegar aqui, ela vai virar aqui, vai passar por esse contato aqui e vai continuar energizado. Ou seja, ele vai se manter energizado. Então a gente faz alusão a esse contato aqui. Então ele vai se manter selado. Por isso que a gente chama contato de selo, para selar o contator. E aí como que funciona? Quando eu quero parar, que eu vou apertar nesse botão aqui, eu vou cortar a corrente que está chegando aqui, ó, porque pode ver que mesmo tendo esse selo aqui, esse botão está antes daqui. Então eu corto a corrente aqui, ó, daqui para baixo não tem mais corrente, ó. O que vai acontecer? Ele desliga porque a corrente estava passando por aqui. Então ele vai desligar aqui, na verdade, né, eu corto aqui, né, quando eu aperto, certo? Mas é a mesma coisa. Então ele vai desligar aqui, ele vai parar, porque ele vai abrir aqui, ó, o contator. Então ele vai abrir esse contato também. Então vai parar de passar a corrente aqui. E aqui já não está passando porque você soltou o botão. Ou seja, retorna à posição inicial. Quando você pressiona aqui de novo, aí você vai ter soltado aqui, ele vai estar fechado de novo. Aí você pressiona aqui novamente, ele acontece o mesmo processo, energiza o contator. Esse contato aqui também fecha junto com os demais. Fecha aqui e a corrente continua passando por aqui, mantém ele ligado até que você pressione esse botão para desligar ou o emergência, que também corta tudo. Isso é o nosso primeiro circuito de comando de uma partida direta. E aquele circuito que eu passei anteriormente, que está aí no vídeo aí, é o circuito de potência de uma partida direta. Se vocês entenderem tudo que eu falei aqui, a lógica de como que funciona o selo aqui, depois os próximos, depois aqui pro próximo vídeo, anota aí, hein? E não esquece de assistir. A gente vai ver a partida direta com reversão. A partida direta com reversão é uma que a gente vai ter 2 botões, que um botão faz o motor rodar para um lado e o outro botão faz o motor rodar para o outro lado, certo? E aí a gente vai incluir mais coisas aqui, mas sem ver diagrama. Tudo fazendo aqui o nosso diagrama do nosso jeito, para vocês aprenderem a pensar raciocinando. Nunca fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, olhar um diagrama pronto, que é muito fácil. O diagrama está aqui pronto, né?
Aí vamos olhar aqui, a gente pega os componentes e monta. Mas o interessante para a gente se tornar um profissional fera nessa área, a gente tem que entender o funcionamento e saber desenvolver. Esse é simples, mas a gente vai ver muitos aí complexos. Vou só dar um spoiler do que a gente vai ver. A gente vai ver a partida direta com reversão, a gente vai ver o estrela triângulo, depois eu vou até explicar, nossa, o que é isso? Vou explicar tudo o que é. A gente vai ver compensadores, isso são sistemas de partida de motor. Depois a gente vai ver revezamento de bomba, a gente vai ver controle de nível, vai vir muita coisa legal por aí. Depois a gente vai poder ver um sistema de portão com fim de cursos, movimentação de portão com motor trifásico e englobando fim de curso, que nada mais é do que contatos também. E aí depois a gente começa, se eu ver que vocês desenvolveu legal, tá gostando do conteúdo aí, a gente já começa a incluir inversor de frequência e soft starter aqui no nosso assunto, beleza? Valeu, gente, muito obrigado. Compartilha com todo mundo aí, dá like, deixa comentário, deixa crítica, deixa incentivo pra gente aí, pra gente poder continuar desenvolvendo bastante conteúdo legal pra vocês, beleza? Valeu, um abraço!